Quando o investidor se torna internacional e começa a diversificar seu capital fora do Brasil, é comum que ele comece logo pela Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Isso é válido, já que esse é de longe o maior mercado financeiro do mundo. No entanto, muitos ao fazerem isso descobrem uma verdade sombria, que é os dividendos recebidos das ações, dos REITs e dos ETFs de lá são tributados em 30% logo na fonte. O que muitos não sabem é que existe uma maneira de escapar dessa tributação, e é isso que eu irei mostrar no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, saudações! Sejam bem-vindos ao Operação Centelha, o canal da Climb Investimentos. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo e comente aí abaixo. E sem mais delongas, vamos ao conteúdo logo após a vinheta. Antes de explicar como é que vocês podem fugir da tributação dos dividendos, das ações e dos REITs e dos ETFs lá na bolsa estadunidense, eu irei comentar como é que funciona essa tributação. Quando você, investidor, compra um ETF, o que na verdade acontece é, você está alocando seu capital em parte do patrimônio desse ETF e esse ETF ele aloca o seu capital diretamente nas ações e nos REITs lá dos Estados Unidos. Aí o que acontece? Esses REITs, eles pagam dividendos para o ETF, pois este é o investidor primário, e nessa passagem não há nenhuma tributação. No entanto, devido à legislação estadunidense, quando o ETF é obrigado a distribuir os dividendos que ele recebe. Então, as ações pagam para o ETF e o ETF paga para você. E nessa segunda passagem de dinheiro, ocorre a tributação de 30% retido na fonte lá nos Estados Unidos. Isso tem alguns problemas por si só, mas pelo menos isso carrega certo lado positivo, que é o Brasil e os Estados Unidos possuem um tratado de reciprocidade. E esse tratado internacional firmado entre os dois governos diz que o que um residente fiscal do Brasil pagar de impostos nos Estados Unidos pode ser deduzido do imposto de renda local. Ou seja, como 30% já foi pago lá no exterior, você não precisa pagar impostos adicionais aqui no Brasil. E agora que vocês sabem como é que isso funciona, vamos à estratégia que permite você evitar o pagamento de impostos. E essa estratégia eu a denominei como o hambúrguer de irlandês. O cerne dessa estratégia consiste em investir em ações americanas através de fundos de investimentos negociados na Irlanda. Isso é possível porque, na década de 80, os governos dos Estados Unidos e da Irlanda firmaram entre si um tratado internacional. E nesse tratado estava previsto que, quando um residente fiscal investir nos Estados Unidos, a tributação retida na fonte será reduzida de 30% para 15%. Então, como vocês podem ver aí na tela, as ações pagam dividendos para o ETF, e nesse ponto ocorre a tributação em 15%, e depois o ETF paga esses dividendos para o investidor estrangeiro, que é você que pode comprar esse ETF. Então, perceba que dessa forma você conseguiu se utilizar do tratado para diminuir pela metade a tributação em cima dos dividendos. Esta é a primeira parte da estratégia. No entanto, isso cria um problema adicional, que é, mesmo que a legislação irlandesa não obrigue os investidores a pagarem impostos, vocês ainda podem ser taxados pelo Brasil, pois renda recebida de um ETF negociado na Irlanda é renda recebida do exterior e pode ser tributada na alíquota que vai de 0 até 27,5% no seu imposto de renda. E é por causa disso que temos a segunda metade desta estratégia. Para eliminar a tributação dos dividendos recebidos no exterior aqui no Brasil, pode-se recorrer a um dos artifícios que o mercado irlandês também oferece. E esse artifício são os chamados ETFs de acumulação. Como é que funciona? Ao contrário dos ETFs estadunidenses que obrigatoriamente pagam dividendos para os seus investidores, os ETFs de acumulação, eles retêm os dividendos recebidos e isso faz com que suas cotas se valorizem mais. E este daqui é o grande pulo do gato do vídeo de hoje, pois
é a coisa que permite uma menor tributação efetiva. Se você for no mercado irlandês e investir num desses ETFs, você já vai ter a redução de 15% sobre os dividendos distribuídos pelas ações estadunidenses e você terá um ETF que não vai te pagar dividendos e, por causa disso, vai se valorizar mais. E para você auferir o lucro desse investimento, basta vender a cota, pois ao fazer isso, você apura ganhos de capital que são isentos de tributação para vendas inferiores até R$ 35 mil por mês. Então percebam o que é que está acontecendo aqui. Ao fazer essa estratégia, você está pagando metade do imposto de dividendos lá nos Estados Unidos. Na Irlanda, você não está pagando nada. E no Brasil, se você vender menos de R$ 35 mil, você também não vai estar pagando nada. Ou seja, é uma lei que se utiliza de uma combinação de 3 leis tributárias desses países para reduzir a carga tributária do investidor. E é por causa disso que eu chamei essa estratégia de o hambúrguer de irlandês, pois ela é formada de uma carne, que são as leis tributárias da Irlanda, e 2 camadas de pão, que são as leis tributárias estadunidenses e brasileiras. E por causa disso, nós temos uma poderosa tática de elisão fiscal. Em resumo, se você aplicar essa estratégia, você vai pagar 0 de imposto no Brasil, 0 de imposto na Irlanda e metade do imposto nos Estados Unidos. E essa daqui é uma das coisas que me fez perceber aquela que eu considero a regra de ouro da tributação, que é: os impostos incidem em cima da sua incapacidade de evitar pagar imposto. Investidores internacionais que têm acesso e conhecimento acerca das leis de vários países como esses podem maquinar esquemas se utilizando de particularidades de vários países diferentes para conseguir cargas tributárias muito próximos ou, em alguns casos, de 0%. Esse é o poder de se tornar um investidor internacional. Mas, bom, isso tudo eu falei na teoria. Mas qual o efeito prático que fazer uma estratégia tal como o hambúrguer de irlandês vai trazer? E é isso que eu vou mostrar aqui agora. Eu estou aqui no TradingView e eu vou mostrar para vocês o gráfico do S&P 500, que é o principal índice de ações lá nos Estados Unidos. Eu coloquei ele aqui e agora eu irei comparar ele com um ETF irlandês que investe nas mesmas ações. Para fazer isso, eu selecionei o ETF CSPX, que investe também nessas mesmas ações, mas é negociado na Bolsa de Valores do Reino Unido, que fica em Londres. E aqui vocês podem ver a diferença. A linha branca é o ETF CSPX, enquanto que a linha azul é o índice do S&P 500. E como vocês podem ver, eu selecionei aqui no meu TradingView para que ele me mostre um período de 5 anos. E aqui pode-se perceber que o CSPX rendeu consideravelmente mais. Nesse período, enquanto o S&P 500 rendeu 106%, o CSPX rendeu 122,32%. Ou seja, meramente a elisão fiscal que é possibilitada através do hambúrguer de irlandês causou um aumento de rentabilidade de quase 16% ao longo de 5 anos. Isto é rentabilidade gratuita que é possível apenas por meio desta estratégia. Agora que você já sabe, na teoria, como é que funciona o hambúrguer de irlandês, eu vou mostrar isso na prática para você mesmo poder fazer seus investimentos na Irlanda. E para mostrar como fazer isso na prática, eu vim aqui nesse site, o Just ETF, para poder mostrar como é que você pode encontrar ETFs negociados na Europa. Como vocês podem ver, aqui nós temos 1.708 ETFs diferentes que vocês podem encontrar nas bolsas de valores europeias. E vamos fazer um filtro aqui. Primeiro, eu quero ETFs de equity, ou seja, ETFs que investem em ações. Aqui em Use of Profits, eu vou selecionar acumulação para poder ficar com os dividendos represados dentro do ETF, a fim de não pagar impostos no Brasil. E depois, aqui em domicílio do fundo, eu vou selecionar Irlanda, que é para poder ter a vantagem desse tratado. Depois eu vou fazer um filtro aqui por Fund Size, que é para poder encontrar os fundos com maior volume e o maior capital. Bom, feito isso, vamos aqui. De cara,
vocês já podem perceber que o mercado irlandês de ETFs é muito menor que o dos Estados Unidos. Isso é óbvio, porque os Estados Unidos são de longe o maior mercado financeiro do mundo. Mas mesmo assim, observem que, mesmo fazendo todos esses filtros, eu ainda tenho 435 ETFs diferentes para poder escolher. Então eu vou nesse aqui chamado IWDA para poder ver suas características. Bom, aqui de cara nós já podemos ver algumas das características desse fundo, que é aqui. O fundo busca rastrear a performance de um índice composto por empresas de países desenvolvidos. Então, esse ETF que eu selecionei, que é o IWDA, ele vai te fornecer uma exposição ampla a mercados de países desenvolvidos. E aqui do lado nós temos algumas características. Primeiro, ele é domiciliado na Irlanda, o que permite ter a vantagem do tratado. E além disso, ele também é negociado em dólar, o que facilita, pois, eu vou mostrar isso na prática daqui a pouco, você vai precisar fazer uma remessa de câmbio para o exterior. E quase sempre essa remessa será feita em dólar. Então é útil ter um índice que já é negociado nessa moeda. Aqui vocês podem ver a distribuição dos fundos segundo o país. E aqui vocês têm que 67% do patrimônio do fundo está alocado nos Estados Unidos, 6,57% no Japão, 4,08% no Reino Unido, e assim sucessivamente. Para que eu consiga mais informações acerca desse ETF, eu posso vir aqui, copiar o nome, depois vir no Google, digitá-lo, e aí eu posso chegar na página da iShares, que é a empresa subsidiária da BlackRock que administra esse fundo. E aqui eu consigo ver várias informações. Atualmente esse fundo é negociado a 83,99 dólares, mas aqui o que eu estou mais interessado de saber são algumas informações. Notadamente que ele é um fundo que adere ao padrão UCITS. O UCITS é um padrão da indústria financeira europeia que permite com que um fundo sediado em um país membro possa ser acessado através dos mercados de capitais dos outros países membros da União Europeia. Então, um fundo como esse daqui pode ser encontrado em bolsas diversas de diferentes países, inclusive em moedas diferentes. Outro fator importante aqui é a Total Expense Ratio. Isso daqui é a taxa de administração que será descontada do patrimônio do fundo todo ano. E você, como investidor, irá sentir uma leve redução de 0,20% do seu patrimônio todo ano. É uma taxa bem baixa, perto de todas as vantagens que um ETF como esse pode oferecer. Descendo mais aqui, podemos ver que esse ETF investe num total de 1.563 empresas, o que é útil, pois fornece uma exposição ampla aos mercados dos países desenvolvidos. Indo mais aqui um pouco para baixo, tem algumas outras informações, mas a parte mais importante é isto daqui. Estes são os países onde eu posso investir nesse fundo. Aqui são as principais empresas e nada de surpresa aqui, pois como ele investe nas maiores empresas em termos de capitalização de mercado dos países desenvolvidos, obviamente íamos ver várias empresas listadas lá nos Estados Unidos. Aqui temos a exposição do fundo e esta daqui é a parte-chave. Estas são as bolsas de valores onde nós podemos encontrar esse fundo negociado e podemos inclusive selecionar a moeda. Quer dizer, eu posso negociar na bolsa de valores mexicana e comprando um equivalente desse fundo pagando em pesos, e eu posso ver aqui o código de negociação que eu posso digitar na minha corretora para poder investir nele. Então, nós podemos, por exemplo, comprar esse mesmo fundo negociado em euro na Bolsa da Itália, podemos negociá-lo em libra esterlina na Bolsa de Londres, ou podemos comprar ele em dólar tanto na Bolsa de Londres quanto na Bolsa da Suíça. E este daqui é um fato importante que eu preciso falar acerca dos ETFs europeus, que é a Bolsa de Londres é a principal da Europa, principalmente por termos de liquidez. E ela, além disso, também oferece a possibilidade de negociar ativos em mais de uma moeda. Lá atualmente pode-se investir tanto em dólar, quanto em euro, quanto em libra. Bom, agora que eu já falei tudo isso sobre os ETFs na Irlanda e sobre as negociações nas bolsas europeias e etc., eu vou mostrar na prática como é que vocês podem investir nos fundos. A única e a principal corretora que eu conheço que permite facilmente fazer negociações em bolsas de valores fora dos Estados Unidos é a Interactive Brokers, que eu uso e recomendo para vocês. Inclusive,
Quem quiser abrir conta na Interactive Brokers, eu irei deixar um link aí na descrição. Por meio dessa corretora aqui, vocês podem negociar em mais de 35 moedas e em 23 países diferentes. E para poder se beneficiar da estratégia do hambúrguer de irlandês, basta vocês virem aqui e digitarem o código de um dos ETFs negociados na Irlanda. Eu, por exemplo, irei pesquisar aqui pelo IWDA, que é o ETF que estávamos analisando alguns minutos atrás. Quando vocês vierem aqui na Interactive Brokers e digitarem IWDA, vocês vão ver aqui as bolsas. Tem a versão dele negociada em pesos na bolsa mexicana, tem esta outra e tem a versão que eu quero, que é essa LSE, que é London Stock Exchange. Eu venho aqui e aqui consigo ter acesso ao IWDA. Após isso, quando você tiver uma conta, basta fazer uma remessa de valores para aqui. E nesse caso, eu recomendo utilizar o remessa online e depois vocês vêm aqui em comprar. Um fator importante de ser destacado acerca desses ETF é que eles são negociados dentro do horário londrino. E aí Londres está num fuso horário muito mais avançado que no Brasil, cerca de 4 horas. Por causa disso, como o mercado lá fecha às 4h30 da tarde, vocês aí no Brasil tentem fazer seus investimentos durante o período da manhã, que é para poder acessar tudo.